Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6. Esse é um capítulo bastante conhecido justamente por registrar a oração do Pai Nosso, a oração modelo ensinada por Jesus. Eu quero ler um pouquinho dessa oração aqui com você hoje e a gente vai pensar no meio dessa oração uma fala de Jesus extremamente importante para a nossa reflexão desse dia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu disse para você que eu quero tirar uma lição do centro dessa oração, mas se você olhar para a oração no todo, você vai perceber que está sempre em segunda pessoa do plural. O Pai é nosso, o pão é nosso, livra-nos. Está sempre conectado com a segunda pessoa do plural, nós. Isso é interessante de pensarmos. Mas quando a gente olha lá para o meio da oração, diz o seguinte: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha que coisa interessante. O pão que nós repartimos, o pão que nós nos alimentamos dele é dado pelo Senhor. Quando nós imaginamos na realidade de comer o pão e de partir o pão, não tem como não pensar em Jesus Cristo sentado à mesa junto com seus discípulos, se alimentando, partindo o pão e compartilhando o pão com os outros. Quando a gente olha para a mesa vazia como essa, sem ninguém, sem alimento sobre ela, a mesa tem pouquíssimo significado. Mas você já parou para pensar na profundidade de significado que existe em uma mesa repleta de pessoas? Em uma mesa com a sua família sentada ao redor, o significado e a importância que existe isso? De compartilhar a mesa com o outro, com os seus amigos, com as pessoas que trabalham com você? Refletir sobre a ideia da mesa e como a mesa é capaz de unir as pessoas e de estreitar relacionamentos é uma coisa muito interessante. Muitas vezes a gente vai ver na Bíblia Jesus Cristo sentado com pessoas que se consideravam extremamente distantes. E ele se assenta e come com pecadores, pessoas que estavam desconectadas da religião. Jesus Cristo então se assenta junto com eles e é ali assentado à mesa, quando eles partilham do alimento, que eles se conectam uns com os outros, eles se aproximam uns dos outros. É ali onde eles estreitam seus relacionamentos. Comer com a nossa família é algo extraordinário. Nos alimentar junto com a nossa família é o momento que nós contamos as coisas que acontecem durante o nosso dia. É o momento que a gente fala a respeito daquilo que a gente viveu naquele dia. É quando a gente compartilha, a gente cresce junto. Sentar à mesa com os nossos amigos, com as pessoas que a gente deseja estreitar os laços, nos aproximar mais, é uma experiência incrível. É assentado à mesa que nós estreitamos os nossos relacionamentos. É junto à mesa que nós estreitamos os nossos laços e a nossa compreensão de comunidade. Um professor filósofo brasileiro chamado Mário Sérgio Cortella, ele conta que alguns bons anos atrás, ele levou até o mercado municipal 2 caciques que nunca tinham visto a cidade de São Paulo, não tinham nunca saído ali da sua aldeia. E na aldeia deles era natural a realidade ainda de compartilhar daquilo que eles caçavam, do alimento que eles possuíam, da comida que eles tinham, eles trocavam. Então eles nunca tinham visto acúmulo de alimento, porque tudo aquilo que eles possuíam, eles trocavam por outras coisas, eles partilhavam naquela mentalidade da sua aldeia. Então, Mário Sérgio Cortella diz que eles entraram ali e a primeira coisa que deixou aqueles 2 caciques abismados foi olhar para aquela quantidade de alimento acumulado. Frutas, verduras, legumes, enormes prateleiras com coisas, bancadas repletas de alimento. Eles ficaram espantados com isso, mas a segunda coisa que espantou aqueles caciques e chamou muita atenção e foi marcante para o Mário Sérgio Cortella, ele menciona isso, foi o fato de eles terem visto algumas crianças pegando frutas podres, frutas que já estavam mirradas e que já não serviam mais para venda, debaixo daquelas bancadas aquelas crianças pegavam. Frutas murchas,
já meio apodrecidas, alguns alimentos ali embaixo. Eles olham e perguntam por que aquela criança está pegando fruta podre, sendo que tem tanta fruta boa ali, acumulada ali. Aquele cacique não entende por que é que isso acontece e ele pede para que expliquem. Você conseguiria explicar? Foi exatamente a posição que aquelas pessoas ficaram. Mário Sérgio Cortella disse que eles tentaram explicar por que aquela criança estava comendo podre quando tinha tanto bom alimentado, tanto alimento bom ali para alimentá-los. Eles não conseguem explicar. E o Mário Sérgio Cortella disse que a partir daquele momento, aqueles dois caciques dizem: eu não quero mais ficar aqui. Eu quero ir embora. Eu quero sair daqui. E ele diz o seguinte: eles não queriam sair apenas do mercado municipal. Eles queriam ir embora de São Paulo e se recusaram a conhecer qualquer outra coisa daqui da cidade. Eles queriam voltar para sua aldeia. Porque na mesa da aldeia, eles compartilham do alimento. É isso que fortalece a comunidade deles. Nessa percepção bem egoísta da nossa comunidade atual, da maneira como a gente vive a nossa sociedade, onde alguns têm muitos, outros têm pouco, fazia pouquíssimo sentido ou nenhum sentido para aqueles caciques. Compartilhar do alimento, fazer com que o outro também coma, isso não faz apenas com que sacie a fome física das pessoas. Compartilhar daquilo que a gente come, estar sentado à mesa, faz com que nós estreitemos os nossos laços e que a nossa vida em comunidade faça sentido. Que eu espero que você, nesse dia, possa refletir sobre isso, na importância e no profundo significado que tem alimentar-se com aqueles que você deseja estreitar os seus laços. Que Deus possa abençoar você hoje. Um abraço. Que Deus, de fato, fique com você nesse dia.